Comunismo e socialismo são a mesma coisa? Na aula de hoje eu vou responder essa pergunta, mas eu espero também desfazer algumas informações que você sempre recebeu como verdadeiras e que na verdade estão erradas. Bem, antes de qualquer coisa, inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo e acione o sininho para receber todas as nossas postagens. Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo! Socialismo e comunismo são dois sistemas econômicos que trazem ideologia política em suas concepções. Enquanto o socialismo procura alcançar uma igualdade social entre os membros de uma mesma sociedade, mantendo os meios de produção como uma propriedade coletiva, o comunismo propõe uma sociedade sem classes sociais. Os meios de produção passam a ser propriedade do governo e os bens produzidos devem ser igualmente divididos entre todos. Segundo a teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. O comunismo, por sua vez, é um sistema que deve substituir o capitalismo. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens produzidos de forma igual e cooperada. Assim, quando todos os trabalhadores se tornassem proprietários dos meios de produção e dos bens que produzem, seria posto fim às classes sociais e à figura institucional do Estado, criando assim o sistema comunista. Mas atenção! Nunca houve um país comunista de fato. Os países que conhecemos hoje como comunistas, como Cuba e China, por exemplo, tiveram uma inspiração marxista, mas nunca foram comunistas de fato, pois possuem estados fortes e a burocracia é ligada a um partido único que exerce o poder em nome dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores continuam sem ter autonomia. Apesar de Karl Marx propor uma sociedade mais justa e harmônica, o comunismo acabou sendo entendido como algo ruim. Um dos principais motivos para esse entendimento equivocado está na própria forma como os primeiros países que tentaram implantar o comunismo agiram. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, diversos países da Europa, sob forte influência da antiga União Soviética, formaram um bloco comunista, que ficou conhecido como a Cortina de Ferro, numa atitude clara de querer se separar dos países capitalistas. Esse bloco era formado pela União Soviética, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e Bulgária. Todos se tornaram ditaduras e promoviam perseguições contra os dissidentes, algo totalmente deturpado sobre o que propôs Karl Marx e Engels quando pensaram o comunismo. Ou seja, na prática, o comunismo não passou de uma ideia. Até mesmo o socialismo é criticado por alguns estudiosos que entendem que os ditos países socialistas não fizeram uma distribuição mais igualitária da riqueza, nem melhoraram as condições de trabalho, nem tornaram os meios de produção como de propriedade coletiva e nem promoveram um senso de solidariedade entre a classe trabalhadora. Enfim, não foram socialistas além da ideologia. Apesar disso, podemos apontar diferenças claras entre o socialismo e o comunismo. Em termos políticos, no socialismo podem existir diversos sistemas políticos, mas a maioria dos socialistas defendem a democracia participativa. No comunismo, a sociedade é apátrida, ou seja, a união em torno do ideal comunista seria maior do que pertencer a qualquer nacionalidade. Em termos de propriedade, no socialismo existem dois tipos de propriedade. A propriedade pessoal, na qual os bens pertencem ao indivíduo, como sua casa, carro e roupas,
e a propriedade pública, que inclui os meios de produção, como indústrias, por exemplo, que pertencem ao Estado, mas têm o controle dos trabalhadores. No comunismo, a propriedade privada não existe. O que existem são os bens comuns. Em termos de estrutura social, no socialismo, as distinções de classe são diminuídas, mas ainda existem diferenças pelo status político. No comunismo, não existe distinções de classe, simplesmente porque todos pertencem à mesma classe social. Em termos de sistema econômico, no socialismo, cada indivíduo recebe de acordo com aquilo que contribui para a produção. Os meios de produção são propriedades de empresas públicas ou cooperativas, e os cidadãos tomam as decisões econômicas por meio de conselhos. No comunismo, cada um contribui de acordo com suas habilidades e recebe de acordo com suas necessidades. Os meios de produção são de propriedade comum a todos, mas um único partido autoritário é responsável pelo controle de sua economia. O comunismo teve sua origem no Manifesto Comunista, um discurso panfletário escrito por Karl Marx e Engels em 1848. Nele, Marx e Engels propõem uma luta de classe que terminaria com a derrubada do capitalismo e a implantação de uma sociedade onde os trabalhadores passassem a ser proprietários dos meios de produção. Segundo a teoria marxista, a produção e o consumo alcançariam o equilíbrio. A figura central do governo iria desaparecer e os trabalhadores construiriam uma sociedade sem classes e uma economia baseada na propriedade comum. O primeiro país na história a tentar implantar o comunismo foi a União Soviética, em 1917, quando a Revolução Bolchevique derrubou o czar Nicolau II e, após intensas manifestações populares, levou Vladimir Lenin e o Partido Comunista ao poder. Mesmo quando era governada pelo Partido Comunista, a União Soviética, criada em 1922 e extinta em 1991, nunca conseguiu uma sociedade sem classe, um Estado sem um governo central, e os meios de produção nunca foram de propriedade comum. Por isso, nós podemos afirmar categoricamente, claramente, que a União Soviética nunca foi comunista. Também, ao contrário do que muitos pensam, o socialismo não foi uma ideia criada por Karl Marx. O socialismo surgiu no século XVIII como uma forma de repensar o capitalismo. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo e economista francês Henri Saint-Simon. Saint-Simon pensou em um regime político-econômico em que os homens compartilhassem dos mesmos interesses e recebessem adequadamente por aquilo que produzem. Tudo isso baseado no progresso científico e industrial. O socialismo idealizado por Saint-Simon era chamado de socialismo utópico. Karl Marx criticava o socialismo utópico, porque para ele, apesar de Saint-Simon apresentar os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, não apresentou as ferramentas nem um método segundo os quais esses ideais seriam atingidos. Ou seja, a ideia era boa, mas não apontava como se transformaria em realidade. Por isso, em 1840, Karl Marx e Friedrich Engels criaram o socialismo científico, baseado na ciência e na crítica ao capitalismo. O objetivo dos estudos de Marx e Engels era a transformação da sociedade a partir de uma análise profunda de suas relações econômicas, políticas e sociais. Ao contrário do socialismo utópico, o socialismo científico apresentava as ferramentas necessárias para essa transformação, sendo as principais delas a luta de classe, a eliminação da mais-valia e outras ideias propostas pelo materialismo histórico.
O materialismo histórico dialético é o nome dado à teoria crítica marxista que defende a ideia de que a evolução e a organização da sociedade ao longo da história ocorrem de acordo com a sua capacidade de produção e com suas relações sociais de produtividade, ou seja, como a sociedade produz e distribui seus bens materiais. Foi a partir dos estudos do socialismo científico que Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista em 1848 e depois, em 1867, lançaram o primeiro dos 3 volumes de O Capital. O primeiro volume apresenta o processo de produção do capital. O segundo volume, o processo de circulação do capital. E o terceiro e último volume, o processo global da produção capitalista. Marx só viu o primeiro volume de sua grande obra O Capital, já que morreu de bronquite em 1883, 2 anos antes do lançamento do segundo volume. Bem, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero por você em nosso próximo fragmento teórico. Até lá!